E aí galera, eu sou o professor Jax e vamos aí para mais uma resolução da nossa prova do Enem 2020. E na questão de hoje nós temos o seguinte texto. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. O que essa frase aqui, que é importante para a gente, quer dizer? Ele está falando o seguinte, existem as expressões idiomáticas. O que é uma expressão idiomática? É aquela expressão que ela não tem um sentido literal. É aquela expressão que, à primeira vista, se você nunca escutou ela ou não está envolvido no contexto, ok? Você não vai, no contexto regional, você não vai entender o que aquela expressão quer dizer, embora ainda seja português, seja da língua portuguesa, tá? E ele vai dar um exemplo aqui bem interessante. E muitas dessas expressões transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. Elas aparecem e desaparecem com o tempo, ok? No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste, é um exemplo. Aqui. Aquele é um cabra da peste. É um bom exemplo dessas construções. Se alguém, por exemplo, um português de Portugal, ele vem para cá e a gente fala, aquele ali é um cabra da peste. Talvez ele não vai entender o que eu quero dizer com essa expressão. É uma expressão idiomática cujo sentido literal não... A tradução literal, o significado literal não tem muito sentido, ok? Então vamos lá. Aqui está faltando um A, com certeza, né? Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão de superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhê por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no Tupi-Guarani, onde nhen significa falar. E aqui falta uma outra aspa aqui também. Vamos lá. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com... Bem, a gente leu esse texto, o texto está falando das expressões idiomáticas e suas origens, ok? De algumas expressões idiomáticas. E vamos lá. Então, a leitura desse texto permite ao leitor entrar em contato com registros do inventário do português brasileiro. Essa é a resposta. Esse é o nosso gabarito, letra A. Porque aqui são registros, ele não está dando um apanhado geral, ele está explicando a origem de todas as expressões idiomáticas, que existem centenas, milhares, e aí muitas já são conhecidas só em algumas regiões e tudo mais. Mas ele não está mostrando todas as expressões, mas ele está mostrando algumas, ok? Que muita gente já ouviu falar. Essas expressões faz parte do inventário, certo? Do português, especificamente brasileiro, ok? Então, seria o nosso gabarito de letra A. Mas, como eu sempre faço aqui no canal, vamos entender por que as outras não podem ser. Então, aqui, ó, letra B, que muita gente marcaria. Eu, à primeira vista, também marcaria. Depois pensei um pouco melhor. Então, fiquei com a letra A. Justificativas da variedade linguística do país. Olha só, aqui não está justificando por que existem variedades linguísticas. Embora que as expressões idiomáticas sejam muitas das vezes uma variação linguística, lembrando, eu coloquei aqui pra gente, variação linguística, as 4 tipos, são nomes difíceis de decorar, então eu coloquei na telinha. Elas podem ser sociais, pode ser regionais, que no caso, esse cabra da peste é muito utilizado no Nordeste brasileiro, então seria uma variação linguística regional. Histórica, esse cabra da peste também faz parte, né? Aqui consequências de contextos históricos bem curiosos, ou seja, a origem dessas expressões idiomáticas citadas no texto, elas também podem ser consideradas uma variação linguística histórica, ok? E tem também a estilística. Mas saindo dessa questão de variação linguística, vamos entender por que é B não. Justificativas da variedade linguística do país. Não, porque a variedade linguística, aqui tem uma justificativa de expressões idiomáticas que se encaixam dentro da variedade linguística. Mas a variedade linguística é muito mais do que isso. Como, por exemplo, nós fizemos algumas aulas atrás, do Enem 2020,
sobre o filme, teve uma questão sobre o filme Que Horas Ela Volta, onde nós temos a ocultação do nosso artigo, né, do a, certo? Da preposição a. Então, a que horas ela volta seria a forma correta, e que horas ela volta seria uma variação linguística. Essa variação linguística, ela não tem uma relação com expressões idiomáticas. O texto ele trata somente de expressões idiomáticas, são frases que não têm sentido se você for tentar analisar ela de forma literal. Isso são expressões idiomáticas. O texto fala de expressões idiomáticas. Variação linguística é muito mais do que isso. É como se variação linguística fosse uma coisa mais ampla, onde tem também, e dentro da variação linguística tem as expressões idiomáticas, certo? Então, falar que o texto está justificando a variedade linguística é uma coisa muito além, explicar a variedade linguística é uma coisa que está muito além do que o texto está fazendo aqui, que é simplesmente citar a origem de algumas expressões idiomáticas, de algumas partes da variação linguística, né? Variação linguística, expressões idiomáticas está dentro, é só um pedacinho de uma coisa muito maior, tá bom? Então, por isso a letra B está errado. Letra C, influência da fala do nordestino no uso da língua. Bem, olha só, ele não está falando que o nordestino está influenciando o idioma, de modo geral, né, o português do Brasil. Não é isso. Ele está falando que o nordestino acabou assimilando uma coisa que aconteceu de acordo com o contexto histórico. Na verdade, é influência da história na língua, na variedade linguística presente, né, no Nordeste. Tá? Então, é o contrário. Não é o nordestino que influencia. E sim, a história influenciou o linguajar utilizado no Nordeste brasileiro, certo? Então a letra C também está errado. Exploração do falar de um grupo social específico. Não está falando de um grupo social. Aqui, primeiramente, no primeiro momento, ele foca ali na questão do termo aquele é um cabra da peste e fala do Nordeste. Mas na sequência, ele não se limita só a isso. Aqui no finalzinho ele fala do nhenhenhê e explica que a origem dessa expressão vem do Tupi-Guarani, certo? Os índios daqui do Brasil, todo o Brasil de modo geral. Então, assim, falar que o texto está explorando o falar de um grupo social específico, não é esse o propósito do texto. E, por fim, representações da mudança linguística do português. Aqui é interessante. Aqui nós temos umas representações, certo? Do que é falado no português do Brasil, mas essas representações que foram feitas aqui, aquele é um cabra da peste, ficou de nhenhenhê, isso não é uma mudança linguística do português. A gente não adotou isso como a norma culta, a norma padrão, certo? Não. É uma variedade linguística. Se aquele é um cabra da peste tivesse adquirido um significado dentro da norma culta, aí a letra E estaria certo, mas não é o caso. É uma frase que está como variação linguística e não é a norma padrão. Então, a letra E está propondo isso. Representação da mudança da linguística do português. Não é isso que o texto está falando. Não tem mudança, certo? E sim tem uma incorporação de frases. Isso é expressão idiomática. A gente está mudando, a gente está incorporando umas frases, mas não dentro da norma culta, ok? Não dentro da norma padrão, certo? Então, voltando aqui, o nosso gabarito é a letra A, certo? Registros do inventário do português brasileiro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!